E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lucas Fagundes para mais um desafio de sexta. Vamos lá, desafio número 5. A lei de Boyle pode ser representada graficamente de diversas formas. Qual dos gráficos não representa corretamente a lei de Boyle, assumindo temperaturas em número de mol constantes? Pessoal, a lei de Boyle é aquela que diz que a pressão varia de maneira inversa em relação ao volume. Quando você, por exemplo, tem um gás confinado num recipiente e você, nesse recipiente, promove uma diminuição de volume, por exemplo, movimentando um êmbolo, as partículas desse gás presas nesse recipiente, elas vão ter menos espaço para se movimentar e vão se chocar mais vezes contra a parede. O que Boyle propõe é a criação de um sistema com um banho externo, por exemplo, como esse aqui, onde você consiga manter a temperatura constante. E aí, por isso, você tem aqui uma transformação gasosa, quando você, por exemplo, diminui a pressão, diminui o volume aqui, ou promove um aumento de pressão, e essa transformação é chamada de transformação isotérmica. Vou deixar anotado aqui para vocês. Uma outra forma da gente chegar nessa transformação da lei de Boyle é você partir da equação de estado dos gases ideais, onde você tem P vezes V é igual a nRT. Se a temperatura e o número de partículas forem constantes, como a gente assumiu aqui no nosso enunciado, a gente tem que todo esse termo aqui é uma constante. A gente vai chamar ela de uma constante C. E aí você chega, então, matematicamente que P vezes V é igual a C, onde C é essa constante que a gente definiu aqui de maneira arbitrária. Tá legal? Agora, a gente vai tentar plotar isso daqui num gráfico. Então, a gente pode, primeiro, plotar P versus V, tá? Escrever P em função do volume, P é a pressão em função do volume, mas aqui você tem 4 proposições. O produto P vezes V em função da pressão, a pressão em função do volume, né? Você tem aqui P no eixo Y e V no eixo X. Você tem o volume no eixo Y em função de 1 sobre P. E você tem aqui a pressão em função de 1 sobre V. Você tem 3 gráficos certos e um aqui está incorreto. E a gente vai encontrar isso aqui de maneira simples. Vamos juntos. Vamos começar aqui, olha. Eu vou começar analisando o gráfico 2, onde você tem P em função de V. Né? Porque matematicamente é o que faz mais sentido escrever. P é igual a C sobre V. O que essa expressão diz para a gente? Se eu escrevo num gráfico P em função de V, seria P como se fosse o nosso Y, tá? E V como se fosse o nosso X no gráfico. Sendo assim, você teria uma equação similar a essa daqui, y igual a 1 sobre x, que é a equação de uma hipérbole. Uma figura matemática que se assemelha a isso daqui que eu vou desenhar para vocês, olha. Uma figura matemática assim, olha. Essa expressão para P em função de V, ela ficaria analiticamente da seguinte forma. Quando eu aumento o volume, caminhando aqui em direção a volumes maiores, a pressão ela diminui. Vamos ver se isso faz sentido do ponto de vista matemático. Se o volume se torna maior, o termo aqui no denominador dessa expressão, ele também se torna maior. Logo, C dividido por um número muito grande resulta em um número pequeno. Então, quando o volume fica grande, a pressão diminui. Isso, então, está fazendo sentido. Vamos ver o inverso. Se eu diminuo o volume, tá? Eu vou colocar aqui, então, por exemplo, de verde. Se eu diminuo o volume, eu estou comprimindo o meu sistema. Eu estou deixando menos espaço para as partículas dos gases viajarem. A minha pressão ela deve, então, logicamente, aumentar. Se eu diminuo meu volume, o denominador dessa expressão ele fica pequeno, o resultado da conta fica grande. Tá? Então, em volumes pequenos, se eu caminho daqui para cá, a tendência é a pressão se tornar grande. Então, essa curva aqui, a curva número 2, ela está correta, ela faz sentido. Agora, vamos tentar analisar a curva número 1. Porque, olha, a gente vê o seguinte, a gente viu que P vezes V é constante se T
e n, perdão, se t e n forem constantes. Vou escrever aqui, olha, CTE. Tá? Então vamos ver se isso daqui do ponto de vista gráfico. Olha, eu vou colocar o nosso gráfico aqui e eu vou escrever no eixo y P vezes V. P vezes V, ele assume o mesmo valor independente da pressão. O que eu quero dizer com isso? Se eu aumento a pressão, o volume vai diminuir, de modo a P vezes V ficar constante. Então, olha, num gráfico onde você tem P vezes V em função de P, quando você aumentar a pressão, caminhando aqui, olha, caminhando aqui no sentido de pressões mais altas, quando você aumentar a pressão, o volume vai diminuir. E o produto P vezes V vai se manter constante. Isso aqui é uma reta, tá? Pode acreditar em mim. Perfeito? De modo que o nosso primeiro gráfico também está correto. Perfeito? E aí sobram as duas expressões, onde eu tenho V em função de 1 sobre P, aqui, e tenho P em função de 1 sobre V. Então a gente vai analisar isso daqui agora. Olha, eu posso escrever V em função de 1 sobre P. Vamos voltar ali para a nossa expressão. P vezes V é igual a C. V é igual a C sobre P. Quando eu falo escrever V em função de 1 sobre P, é falar que 1 sobre P equivale aqui ao nosso X. Perfeito? E o nosso V equivale ao nosso Y. Tá? Então, olha, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente vai ter uma equação, se a gente escreve aqui Y, tá? V vai ser o nosso Y, é igual a C vezes 1 sobre P. Tá certo? Y é C vezes X. C é uma constante, né? Isso daqui, se você pensar bem, quando X aumenta, Y também aumenta. Mas olha, X é igual a 1 sobre P. Quando que X aumenta? Quando a pressão fica menor. Então, olha, para não fazer confusão na sua cabeça, se a pressão se torna menor, X se torna maior e logo o volume se torna maior. Perfeito? Em baixas pressões quer dizer que você está em volumes mais altos. Ou se você quiser fazer o contrário, quando que X se torna pequeno? Vamos colocar aqui de verde. X se torna pequeno quando a pressão atinge valores altos. Quando X é pequeno, o Y aqui, que é o volume, também é pequeno. Então, X é pequeno em pressões altas. X é pequeno em pressões altas. E aí o volume em pressões altas também é pequeno. Observe isso daqui. YC sobre X, isso daqui é uma equação de reta. Com coeficiente linear, com coeficiente angular, perdão, positivo, tá? Porque esse C ele é número de mols, é uma grandeza positiva. R é uma grandeza positiva, tá? O 0,082 quando a gente estiver em ATM, litro, mol por Kelvin. E T sempre é positivo porque T refere-se à temperatura na escala Kelvin, tá? Então isso daqui é uma equação de reta onde C é um coeficiente angular. Perfeito? Então, olha, esse gráfico aqui tá certo, tá? Agora, se eu faço esse gráfico tá certo, porque se eu escrever, né, colocar isso aqui para você ficar tranquilo. Se eu escrevo V em função de 1 sobre P, 1 sobre P seria o meu X, eu teria um gráfico com essa cara. Tá? Em pressões, quando 1 sobre P fica grande, é porque P está ficando pequeno. Tá? Então lembra disso. Para 1 sobre P ficar grande, é porque P ficou pequeno. Tá? Agora vamos olhar para a última proposição, onde você tem P, vamos escrever aqui, olha, P vezes V igual a C. Agora você vai ter P em função de 1 sobre V. P é como se 1 sobre V aqui, olha, fosse o nosso X, tá certo? E P fosse o nosso Y. O que você vai ter é 1 sobre V vezes C, né? Esse C é o nosso coeficiente angular de novo. É como se eu tivesse isso daqui, olha. O P vai ser o nosso Y, 1 sobre V vai ser o nosso X e C vai ser o que multiplica esse X.
tá certo? Então, de novo, você vai ter a mesma conclusão. Olha, você vai ter a mesma conclusão. Se você escreve aqui P em função de 1 sobre V, o seu gráfico também vai dar uma reta apontando para cima. E o coeficiente angular dessa reta é esse C, que depende do número de mols e depende também da temperatura. Tá? Então essa reta ela pode vir para cá ou vir para cá se você mudar, né, por exemplo, a temperatura. Tá? Eu não vou fazer essa análise nesse vídeo só para a gente chegar numa resposta. E outra coisa, quando 1 sobre V fica grande, para ele ficar grande é porque o volume ficou pequeno. Porque 1 sobre V só fica grande, vamos colocar aqui, olha, na expressão, 1 sobre V só fica grande quando V diminui. E aí 1 dividido por V, né, tende a ser um número grande. Perfeito? Então, olha, a gente já sabe qual gráfico está errado. P em função de 1 sobre V deveria ser uma reta ascendente, apontando para cá, e não uma reta descendente. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado do desafio. Se gostou, já sabe, deixa o like, se inscreva no canal, siga a gente também lá no Telegram. Eu vou colocar aqui o Telegram da Bizu da Química, t.me/Bizu da Química. E é isso. Um grande abraço para todos vocês. Valeu!